Olá, aqui é o Matheus Santana e nesse vídeo você vai conhecer um experimento bizarro que um pai fez com as próprias filhas e que acabou levando elas a serem melhores do que 99,9% das pessoas naquilo que elas faziam. É algo realmente surreal. E melhor ainda do que isso, eu vou te explicar em detalhes como que você pode usar esse exato mesmo conceito para aplicar na sua vida e, consequentemente, se tornar uma pessoa muito mais consistente, disciplinada e produtiva de forma geral. Esse é de longe o conhecimento mais importante que você precisa saber se realmente quiser resolver a maior parte dos seus problemas atuais. Olha só, em 1960, um cara chamado Laszlo Polgar, que na ocasião era pedagogo, tinha uma crença que ia totalmente contra o que a maioria das pessoas acreditava naquela época. Porque na visão dele não existia esse negócio de alguém simplesmente nascer com um talento inato ou virar um gênio na sua área de atuação sem esforço. E no fundo, era exatamente isso que todo mundo acreditava naquela época. Aliás, para ser bem sincero, até hoje tem muita gente que pensa assim, né? Só que o que ele defendia com unhas e dentes era que um gênio não nasce pronto. Ele se torna um gênio através de uma educação intencional e de muito treinamento. E aí, para provar que ele estava certo, ele encontrou uma esposa que tinha uma visão muito parecida com a dele, e aí juntos eles tiveram 3 filhas, a Susan, a Sofia e a Judith. E o plano dele era um só: transformar essas 3 meninas em prodígios do xadrez. Até porque o xadrez sempre teve essa aura de genialidade, né? De pessoas que são superdotadas e tal. E aí o que eles fizeram foi que eles criaram as meninas basicamente respirando xadrez o tempo todo. Para você ter uma ideia, a casa deles não era uma casa comum, era praticamente uma escola de xadrez. Tinha livros sobre o assunto espalhado por todo canto. Para onde você olhasse tinha um tabuleiro montado, fotos de jogadores famosos na parede, e a boa parte das conversas que rolavam ali dentro eram sobre estratégias, partidas históricas e movimentos famosos de grandes mestres. Quer dizer, dentro daquele ambiente, ser obcecado por xadrez não era uma coisa negativa ou esquisita. Pelo contrário, elas cresceram num lugar onde jogar xadrez cada vez melhor era simplesmente a cultura da casa. E o mais curioso é que elas adoravam fazer aquilo. Inclusive, as 3 já disseram em várias entrevistas que essa imersão que elas tiveram durante a infância foi algo super prazeroso e até divertido na época. Bom, mas vamos agora para a parte mais impressionante dessa história: o resultado. As 3 irmãs chegaram muito longe nesse meio, porque todas elas se tornaram jogadoras de nível internacional. Inclusive, a mais nova, a Judith, chegou a ser considerada a maior jogadora de xadrez do mundo durante 27 anos seguidos. E ela foi a melhor das 3 irmãs, porque aos 5 anos de idade ela já ganhava do próprio pai, e com 12 anos ela já estava vencendo jogadores adultos profissionais. E diga-se de passagem, naquela época, mais de 90% dos jogadores profissionais de xadrez eram homens. Então imagina como deve ter sido hilário ver homens adultos, barbudo, muitos deles de meia idade, campeões, perdendo para uma garotinha de 12 anos. E perceba que a gente não está falando aqui de um golpe de sorte simplesmente, de uma filha só ter vindo com um super talento divino, porque as 3 chegaram num nível absurdo. Isso mostra que a dedicação, o treino e principalmente aquele ambiente com uma cultura forte onde elas cresceram fizeram com que o destino de todas elas fossem incrivelmente parecido. E claro, a Judith se sobressaiu das outras porque pode ser que ela tinha sim um elemento ali de genética, de talento e tal, mas ela não seria ninguém se ela não tivesse crescido e sido moldada naquele ambiente em que o pai delas forjou. E essa história, ela revela algo que vale para qualquer um de nós. O ambiente em que você vive e a cultura que se estabelece ao seu redor são forças silenciosas que te empurram dia após dia para alguma direção, seja ela boa ou ruim. Então, se dentro da sua casa ou do seu círculo próximo um certo comportamento for visto como algo natural e as pessoas forem até recompensadas por fazer aquilo, cedo ou tarde você vai tender a fazer aquilo também. E a explicação para isso acontecer é puramente científica. Tanto na psicologia comportamental quanto na economia, existe um conceito chamado de arquitetura de escolhas. Isso significa que o ambiente onde você está inserido está o tempo todo desenhando os caminhos que o seu cérebro vai seguir. Porque pensa comigo, o cérebro humano é uma máquina feita para economizar energia a qualquer custo. Ele sempre, mas sempre,
vai buscar o caminho de menor resistência. E é aí que tá, na casa das irmãs Polgar, qual que era o caminho de menor resistência? Era pegar um tabuleiro, era ler um livro sobre tática, era jogar xadrez, porque tudo aquilo ali facilitava a ação. Agora, se você olhar para sua casa ou para o seu ambiente hoje, qual que é o caminho de menor resistência que o seu cérebro encontra? Provavelmente é, sei lá, pegar o celular que está aqui ao alcance de um braço e ficar ali rolando a timeline do Instagram por horas e horas. Percebe a diferença? Não é que as filhas do Laszlo tinham uma força de vontade super-humana e você não tem. A questão é que a arquitetura do ambiente delas jogava a favor do foco numa coisa específica e produtiva para elas, enquanto a arquitetura do seu ambiente provavelmente joga a favor da sua distração. E um outro fator biológico muito importante a ser considerado aqui é a questão da nossa necessidade ancestral de pertencimento, porque o ser humano ele evoluiu para viver em tribos. Lá no passado, se você fizesse algo que a sua tribo desaprovasse, você corria o risco de verdade de ser expulso e de até morrer isolado na natureza. Então, o seu cérebro desenvolveu uma sensibilidade absurda para copiar os comportamentos, os hábitos e até o vocabulário das pessoas que convivem com você. É por isso que, se você estiver num grupo onde todo mundo estuda, trabalha com foco, se alimenta bem e busca evoluir, você vai fazer isso de forma natural para continuar pertencendo àquele grupo. Agora, se o seu círculo social for composto por pessoas que só reclamam da vida, que passam o fim de semana se entupindo de bebida, que procrastinam tudo e que acham estranho alguém que recusa sair num sábado à noite para ficar em casa estudando porque tem um objetivo, o seu cérebro vai fazer de tudo para te manter na mediocridade, só para você não ser rejeitado pelo grupo. E no fundo é por isso que tentar mudar de vida, mantendo os mesmos ambientes e as mesmas conexões de antes, é uma das coisas mais difíceis que existem. É possível, mas é muito difícil. E é aí onde mora a maior armadilha de todas, que é a ilusão da força de vontade. A maioria das pessoas acha que para construir novos hábitos ou para parar com um vício, elas precisam de mais foco, mais determinação ou de mudar de mentalidade. Mas a verdade nua e crua é que a força de vontade é um recurso limitado do seu cérebro. Ela funciona como se fosse uma bateria do seu celular. Você acorda com ela cheia, se tiver dormido bem, tá? Mas a cada decisão que você toma ao longo do dia, a cada tentação que você recusa, que você precisa resistir e a cada estresse que você passa no seu dia, essa bateria vai descarregando. Então, se você tenta usar apenas a sua força de vontade para resistir a um ambiente poluído, tipo tentar fazer dieta com a geladeira cheia de doce, ou tentar estudar com o celular ali apitando no seu lado o tempo todo, você está travando uma batalha que está perdida já. Tentar mudar os seus hábitos sem mudar o seu ambiente é a mesma coisa que tentar nadar contra a correnteza, só na força do braço. Você até consegue avançar alguns metros se você for muito forte, mas uma hora o seu corpo vai cansar, a sua energia vai acabar e a correnteza vai te puxar de volta exatamente para o mesmo lugar onde você estava antes, onde você começou. As irmãs Polgar não precisavam gastar uma força de vontade absurda todo dia para jogar xadrez, porque a correnteza do ambiente delas já empurrava elas nessa direção de forma automática. O caminho certo era o caminho mais fácil. E se você quer começar a usar essa mesma força a seu favor hoje, você precisa aprender a fazer a reengenharia do seu ambiente pessoal. E isso começa com 2 passos bem simples. O primeiro é reduzir a fricção para os bons hábitos e o segundo é aumentar a fricção para os maus hábitos. O que é aumentar a fricção? É deixar o comportamento ruim mais difícil e demorado de ser feito. Por exemplo, se você quer parar de mexer no celular antes de dormir, você não pode deixar ele do lado da sua cama. Você tem que colocar ele para carregar no banheiro ou em um outro cômodo da casa. Porque o simples fato de você ter que levantar da cama, às vezes no frio, para pegar o celular, já cria um nível de atrito que vai fazer com que o seu cérebro pense 2 vezes se vale a pena fazer isso e pode ser que ele acabe desistindo. E o que é reduzir a fricção? É o contrário, é você deixar o hábito bom ridiculamente fácil de começar. Então, se você quer treinar pela manhã, por exemplo, você precisa deixar já a sua roupa de treino, o tênis, a garrafa de água, tudo aquilo que você vai precisar separados ao lado da sua cama na noite anterior. Que aí quando você acordar, o caminho tá claro, tá fácil, a decisão já foi tomada pelo seu eu do passado e você só precisa executar. Fora isso, você precisa entender também que o seu ambiente não é só a sua casa ou o seu quarto. O seu ambiente digital e o seu círculo social também contam, e muito.
Se você passa o dia consumindo conteúdos rasos, fofocas e tragédias no celular, você está enchendo a sua mente com um lixo que vai afetar a sua atenção e a sua ansiedade muitas vezes. Então, se você quer realmente evoluir na sua vida, você precisa começar a limpar o seu feed e se cercar, mesmo que virtualmente no início, de pessoas que alimentam a sua ambição e te ensinam coisas úteis. Então, assim, a história da família Polgar prova uma verdade incontestável. O seu ambiente e a cultura ao seu redor são o fator número 1 que vão influenciar quem você vai se tornar nos próximos 5 ou 10 anos. E é o seguinte, os hábitos, que são o veículo que vão te levar para a vida que você quer no futuro, eles não nascem de uma decisão que você toma numa segunda-feira de empolgação, tá? Eles nascem e se sustentam através da estrutura que você constrói no seu dia a dia. E muitas vezes as pessoas passam anos tentando se libertar da procrastinação, do vício em telas, da má alimentação ou do sedentarismo, achando que o problema está nelas, achando que elas nasceram sem disciplina, quando na verdade o único problema é que elas nunca aprenderam a desenhar um sistema e um ambiente que facilitem essa mudança. E é por isso que dentro do Hábitos 360, que é o meu treinamento completo de mudança de hábitos, eu tenho uma aula falando somente sobre o papel do ambiente e como usá-lo ao seu favor. Porque ele tem uma força brutal na formação de hábitos, tanto na formação quanto na destruição de hábitos negativos. Lá dentro você vai aprender passo a passo não só a construir hábitos produtivos e saudáveis, como estudar com foco e consistência, praticar atividade física, se alimentar melhor, ler mais livros e ter um sono de extrema qualidade, como também você vai aprender a eliminar de vez aqueles maus hábitos e vícios que estão destruindo a sua vida aos poucos. Tipo, ficar tempo demais no celular, assistir pornografia, fumar, beber em excesso e procrastinar coisas importantes. E tudo isso com base em neurociência e psicologia comportamental. Se você quiser entender melhor como é que funciona, clica no primeiro link da descrição que eu mesmo vou te explicar tudo em detalhes. Você não precisa passar por esse processo sozinho. A verdade é que existem coisas que você talvez nem saiba que estão te prejudicando agora, nesse exato momento, e que se você tivesse o conhecimento correto, já estaria conseguindo mudar muito mais rápido e tendo resultados infinitamente melhores na sua rotina hoje. Então, clica no primeiro link da descrição e eu te vejo lá. Um forte abraço e até a próxima.